Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo em mais um vídeo do nosso projeto de educação jurídica. No vídeo de hoje, nós vamos tirar a seguinte dúvida muito comum entre as pessoas físicas quando efetuamos a venda de algum bem ou algum direito com lucro. A dúvida é a seguinte: o que é ganho de capital? Quando que eu devo pagar imposto de renda sobre a venda de um bem ou de um direito? Quais são as hipóteses que eu fico livre, isento de pagar esse pagamento do tributo? Vamos juntos então descobrir o que a nossa legislação diz sobre esse assunto. Aqui no canal eu te ensino como proteger o seu patrimônio, a sua empresa e, é claro, a sua família. Vamos juntos! Como você sabe, o mercado está retomando aos poucos, apesar dos impactos negativos da pandemia na economia. Uma prova disso é o próprio mercado imobiliário, em que tivemos o quê? Uma alta de aproximadamente 40% sobre os custos dos materiais e insumos para a construção de imóveis na planta e também um aumento cerca de 30% sobre a venda dos imóveis prontos e acabados. Por isso, eu resolvi trazer aqui algumas dúvidas tributárias que considero importantes sobre o ganho de capital em geral, mas especificamente também sobre o ganho de capital imobiliário. Vamos nortear tudo pelo nosso atual regulamento de imposto de renda, que é o Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018, recente, conjugado com algumas legislações que são esparsas, específicas e também as próprias instruções normativas da Secretaria da Fazenda da Receita Federal. Bom, com isso, você poderá planejar melhor os impactos fiscais que vão vir dessas operações de compra e venda de bens e direitos e especificamente de imóveis. Primeiro, o ganho de capital é o nome que damos para o imposto de renda que incide sobre o ganho, sobre o lucro, advindo do quê? Da venda de bens e direitos por pessoas físicas. O fato gerador desse tributo é justamente o ganho, a renda, a lucratividade que a pessoa física teve, auferiu na venda desses bens e direitos de qualquer natureza, imobiliário ou não. Esse ganho é apurado em qualquer operação que importa o quê? A venda de bens e direitos a qualquer título. Ou a promessa de cessão, ou a própria cessão, enfim, qualquer coisa que seja passível de transferência de uma certa titularidade de um bem e direitos. Por exemplo, a venda de um carro, a venda de ações, a venda de cotas, a venda de um imóvel, a promessa de venda desses bens. Isso tudo gera ganho de capital, que será calculado entre a diferença do valor que eu paguei lá atrás, no ato da aquisição desse bem e direito, que a gente chama de custo de aquisição, e o valor que eu consegui vender esse bem e esse direito, que é chamado valor de venda. É justamente entre a variação positiva do preço de aquisição e o preço de venda que vai perfazer, constituir o ganho de capital incidente sobre a renda, o aumento do patrimônio da pessoa física. O ganho percebido, então, por essa pessoa física vai ficar sujeito ao pagamento do imposto de renda, com 4 alíquotas diferentes. Primeira, de 15% sobre a parcela que não ultrapassar os ganhos de R$ 5 milhões. Segundo, 17,5% sobre a parcela de ganhos que exceder 5 milhões e não ultrapassar 10 milhões de reais. Terceira alíquota, 20% sobre a parcela dos ganhos que exceder 10 milhões e não ultrapassar 30 milhões de reais. E a quarta alíquota, a alíquota de 22,5% sobre a parcela de ganhos que ultrapassar 30 milhões de reais. São então 4 alíquotas diferentes, desde 15% até 22,5% de imposto de renda sobre os ganhos. Essas são as características principais então desse imposto, que trata da incidência, do fato gerador, da base de cálculo e das alíquotas aplicáveis. Mas existe uma parte boa, que eu gostaria de ressaltar e justamente dizer que são as hipóteses de exclusão dessa incidência ou isenção do pagamento do ganho de capital.
Nós vamos falar dessas brechas legais agora que te dão a possibilidade de não pagar esse tributo. Vamos juntos? Mas antes eu queria pedir para você já deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal para poder receber os novos vídeos. Voltando ao nosso tema então, ganho de capital. O ganho de capital não vai incidir em 3 situações distintas, em que são as hipóteses de exclusão do pagamento, que são a causa mortis, ou seja, sobre os valores recebidos por herança. Segundo, não incide também sobre as doações em adiantamento de legítima. E terceiro, não incide sobre a permuta imobiliária de exclusivamente unidades imobiliárias feitas por escritura pública e sem o recebimento de uma parcela complementar em dinheiro, que a gente chama de torna, exceto, é claro, no imóvel rural com benfeitorias. Essas são as hipóteses de exclusão da incidência do imposto de renda. Mas também tem as hipóteses em que o imposto fica isento de pagamento se o contribuinte tiver sob determinadas situações. E são 3 circunstâncias específicas. Primeiro, quando a alienação dos bens ou de direitos for de pequeno valor, cujo valor unitário da alienação da venda foi igual ou inferior a R$20 mil na hipótese de ações negociadas no mercado de balcão, na bolsa. Ou R$35 mil na hipótese de venda de direitos ou bens de qualquer natureza. Segunda situação, caso a venda seja de um imóvel, um único imóvel que a pessoa física possua em até R$440 mil. E desde também de que essa alienação, essa venda não tenha sido realizada nos últimos 5 anos. E terceira hipótese de isenção, que é quando a pessoa física residente no país vende imóvel residencial e no prazo de 180 dias aplica esse fruto dessa venda, o produto da aquisição, na compra de outros imóveis residenciais em seu próprio nome e localizados no país. Nesses 3 casos que eu acabei de relatar, o contribuinte pessoa física, apesar da incidência do pagamento, ele fica isento do recolhimento do pagamento. Apesar da incidência do imposto, ela não tem a obrigação de recolher. Tudo bem? Tem alguma dúvida? Compartilhe então com seus amigos que têm a pretensão de comprar e vender bens e direitos para que ele fique mais informado e ajude o nosso projeto de educação jurídica a chegar a mais pessoas. Inscreva aqui no canal para receber os próximos vídeos e lembre-se, eu, Matheus, não vou descansar enquanto você não ficar bem informado. Meu muito obrigado, tchau pessoal!